Olá, meus amigos. O Diálogo Espírita de hoje traz no seu tema livre as EQMs, experiências de quase morte, fatos ou alucinações. Depois nós temos no Espiritismo Responde, existe as almas gêmeas? Também é fato ou ficção? E a possibilidade ou o direito, digamos, moral de exercermos o direito da crítica em relação às demais pessoas. É permitido, é ético ou não é? Finalmente, no quadro Presença Literária, nós trataremos da obra Contatos Interdimensionais, a transcomunicação instrumental. Então, a partir deste momento com vocês, o nosso programa Diálogo Espírita. Meus amigos, no tema livre de hoje nós falaremos sobre EQMs, experiência de quase morte. Comigo aqui o Jaime Nunes, o Gilberto Luiz Tomasi, e nós vamos discutir esse tema muito interessante, que de certa forma comprova mais um dos princípios espíritas, que é a imortalidade do espírito, a sobrevivência. Por definição, em linguagem simples, EQMs são aquelas experiências, aqueles relatos a respeito do momento em que o espírito se encontra no limiar, na fronteira entre a vida e a morte. Desde o livro dos mortos, dos tibetanos, já há relatos em que algumas daquelas passagens coincidem com os relatos obtidos atualmente nessas circunstâncias. Mas os estudos propriamente ditos passaram a ocorrer a partir do final da década de 60. E aquilo que antes apenas era da área da parapsicologia, hoje é estudado também pela psicologia, pela genética e pela neurologia. Uma das pioneiras nesse estudo foi a suíça radicada nos Estados Unidos, a doutora Elizabeth Kubler-Ross. Gilberto, do ponto de vista, quais para o nosso telespectador já sintonizar um pouquinho com o nosso tema, quais são as causas mais comuns, as circunstâncias em que a pessoa tem esse tipo de experiência? Wilson, Jaime, prezados amigos, segundo o médico holandês, Dr. Pim van Lommel, cardiologista, ele cita aqui algumas situações que podem causar essa EQM. Então, diz aí o seguinte: as mais frequentes são relatadas após uma parada cardíaca, a pessoa pode ter uma EQM, trauma encefálico, hemorragia, anestesia, febres altíssimas, afogamento, asfixia, frente a uma situação de morte ou aparentemente inevitável, isolamento, depressão, sem qualquer indicação clara e também, olha só, durante uma caminhada. Então veja, as situações são aquelas que nós convivemos no dia a dia. Todos estamos passíveis de estar enfrentando uma situação dessa. Então, segundo esse estudo, essas são as situações de uma EQM. Não há necessidade da pessoa estar em coma, por exemplo, para sofrer uma EQM. Embora seja provavelmente os casos mais comuns. Mais comuns, exatamente. Jaime, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dos estágios, né? Como é que começa, como é que termina, o que a pessoa vê, o que acontece com ela numa EQM? Segundo um livro do Dr. Ronnie Modi, que ele editou em 1975, chamado Vida Depois da Vida, ele coloca a EQM em 9 estágios, mas poderão ter outros também. O primeiro seria a sensação de estar morto. Então o espírito fica flutuando no ambiente onde ele está e ele observa o seu corpo do alto, acompanhando tudo o que está acontecendo, inclusive quando tenta reanimá-lo. O segundo é sentimento de paz e alívio da dor, porque na EQM provavelmente sentiu essa dor, mas depois ele se tranquiliza. No terceiro, novamente a situação fora do corpo, que
que se vê sempre fora do corpo e é considerado morto. No quarto estágio, esse é comentado por todos aqueles que pesquisaram, é o túnel, né? Que ele entra num túnel nesse estágio também, e após passagem por esse túnel ele pode ver seres de luz, são vários seres de luz, né? Na travessia ou após o túnel, e normalmente também passando por escadaria, subindo escadaria. E que esses seres de luz os recebem amorosamente. Pode encontrar também um ser de luz, um que se destaca mais e que ele vai depois relatar com grande precisão esse encontro também. E ele é um ser de luz por tudo aquilo que ele transmite, ele dá uma sensação de segurança, de paz, de equilíbrio para aquele espírito que está nessa situação. Depois, recapitulação. Isso seria como na morte, né? Que o espírito faz uma recapitulação, uma visualização de toda a sua existência, como se fosse um filme. E a partir daí ele já passa ao período da renovação, baseado na situação em que ele se encontra, ele cria um novo objetivo, um novo propósito para a sua vida e existência. E muitos não querem mais retornar. E chega alguém e lhe diz, não, você vai retornar, não chegou o teu momento ainda. Esses são os 8, 9 estágios, 9 estágios desse livro, né? Né? Aproximadamente, podem ter outros mais, mas a experiência desse Dr. Modi é interessante. Agora a gente não pode omitir aqui, a gente está falando em espiritismo, do ponto de vista espírita, e que aí que é importante, porque é a realidade constatada lá no plano espiritual, ele retorna, testemunha e tal. Muda a vida das pessoas, aqueles que passam por uma EQM, é uma experiência dramática, geralmente positiva, porque ele vai valorizar muito mais a vida, a atual reencarnação, porque ele sabe que a vida espiritual continua do lado de lá. Mas a ciência faz algumas alegações de que isso aí é fantasia, que é alucinação, não sei o quê. Então eles alegam que a falta de... E aí que está o problema, porque geralmente a alegação deles é em relação à situação de parada cardíaca só, onde há falta de oxigenação no cérebro. E isso causaria uma mescla de imagens do subconsciente com a realidade vista momentos antes, digamos assim, na sala de cirurgia. Então diz que a partir daquele cenário, o subconsciente cria um enredo. Porque nesses casos, Jaime e Gilberto, é comum de o paciente depois voltar e ele ver detalhes da cirurgia quando ele estava clinicamente morto. Então eles acham que isso é uma fantasia, é uma criação. É claro que não se sustenta. Não se sustenta porque os detalhes fornecidos por essa pessoa não é o que às vezes são fatos inusitados ocorridos durante aquela cirurgia. Não é simplesmente descrever a sala de cirurgia e tal, né? Então, essa é uma das situações. A outra situação é em relação ao encefalograma. Porque quando o encefalograma está no seu movimento retilíneo, é porque a pessoa está clinicamente morta, né? Então, eles dizem assim, não, mas ele não estava clinicamente morto. Provavelmente ainda havia, na parte mais interna do cérebro, alguma atividade que não foi captada pelo eletroencefalograma. Também fizemos experiências com estímulos em certas partes do lobo temporal da pessoa, e que a pessoa, estimulada eletricamente, veria vultos, por exemplo, ou ouviria vozes, né? Ou teria a sensação de estar fora do corpo. Eu queria que vocês... qual é a opinião de vocês sobre isso aí? Isso aí contradiz o que o Espiritismo fala e esse próprio relato? Ou, como eu frisei, eles não se sustentam diante dessas narrativas? Não, eu entendo que você tem toda a razão. Isso, a doutrina espírita enfoca muito isso. Você tem que ver a parte legal, né, como se falou no encefalograma, quando a pessoa realmente para, quando o resultado é retilíneo, aí realmente não acabou, né? E como antes disso, porém, a pessoa pode sentir essas sensações, mas ainda está com vida, tá? Então são duas coisas completamente diferentes que fazem parte desse processo da IQM, né? A doutrina espírita é muito clara nisso. Você pode sentir essa sensação, mas não estar totalmente desligado, como pode voltar e aí depois continuar a vida ou desligar completamente. Com um detalhe apenas, né, Gilberto e Jaime? Na realidade, do ponto de vista espírita, vamos dar uma adiantadinha aqui. Os espíritos falam o seguinte, que uma vez rompido por completo laços que ligam o corpo
fluídicos, ao né? perispírito, ou seja, ao espírito, é irreversível, não tem mais volta. Então, se realmente havia alguma atividade cerebral, é porque ele está a caminho da morte, né? Na realidade, a morte é um caso extremo de transe. Quando nós dormimos, o espírito se desliga um pouco. Numa hipnose, o espírito se afasta do corpo. Num transe mediúnico, muitas vezes, o espírito sente frio, calor de uma outra sala, enquanto que o corpo está aqui, por exemplo, né? Tudo são transes. A morte é o caso extremo. A EQM, ela não chegou totalmente ao rompimento daqueles laços. É um desdobramento, né? Um desdobramento. Então pode ter atividade cerebral ainda, um pouquinho, detectado ou não, como o Gilberto colocou, pelo eletroencefalograma. Mas isso não significa dizer que seja a falta de oxigenação, até porque, como o Gilberto colocou, são várias outras situações, não só da parada cardíaca. É de coma, é mais frequente, é de mas tem afogamento. outras, Então, aí não prevalece esse argumento científico, né? Eu não tenho nem dúvida. Para reforçar a questão de detalhes, Wilson, eu também vendo esse tema, é uma história bem interessante de um senhor que, quando passou mal, foi lhe retirada a dentadura. Ah, sim. E tempos depois, no quarto, ele procurou a dentadura e a moça queria, a enfermeira que retirou a sua dentadura, mas o senhor lembra desse detalhe? Lembra? E eu queria ela de volta. Daí a moça não lembrava onde estava essa dentadura. E ele diz, olha, você colocou numa mesinha tal embaixo de algumas coisas. E a moça foi procurar, realmente a dentadura estava no local que ele citou, para ver que ele tem lembrança do ocorrido e observa esses detalhes, né? Tem um outro caso que eu também gostaria de citar aqui, que é o seguinte. Um major do exército americano, né, aposentado, passou por uma situação de parada cardíaca e ele, durante o tempo que esteve considerado clinicamente morto, ele viu a esposa dele conversando com uma enfermeira, ele se viu vestido com robe e máscara, né? E o detalhe importante é que ele descreveu exatamente com a roupa que ela estava. Ela chegou ao hospital depois, quando ele já estava na mesa de cirurgia. E exatamente, não só a cor, como o tipo de roupa ele testemunhou. Confirmando, uma outra situação que também comprova que essa explicação científica não se sustenta é o seguinte: uma mulher sofreu um acidente de carro e ela se vê arremessada para fora do carro a tempo de ver o carro capotar. Então ela descreve o capotamento do carro, isso significa que o espírito dela já estava fora do corpo. O corpo ficou preso, ela quase desencarnou, mas ela viu a situação. Nós temos também um caso que ocorreu com o Divaldo, né? Ele estava fazendo uma palestra e também foi alertado de que ele iria passar mal. E ele achou meio estranho, então logo termina a palestra, ele se afasta do local e realmente ele passa mal. Então há uma equipe lá, um filho médico, que é dos participantes lá dessa formação do caminho, e uma enfermeira universitária que passam a atendê-lo. E eles prontamente atendem o Divaldo, que era uma lipotimia. E ele diz o seguinte: curiosamente eu senti um grande bem-estar. Vi-me fora do corpo e recordei-me de uma afirmação de Joana de Ângeles, guia espiritual de Divaldo, que me havia dito que no dia que eu perdesse a consciência e a visse, havia acontecido o fenômeno biológico da morte. Eu olhei à minha volta e não a vi. Vi então minha mãe que se aproximou de mim. Perguntei-lhe: mãe, eu já morri? E ela disse-me: ainda não. Dentro de alguns minutos eu comecei a preocupar-me, pois se passasse muito tempo poderia ter a morte cerebral e ficar apenas na vida vegetativa. Mas minha mãe voltou e disse-me: seus amigos espirituais dão-te uma moratória, tu viverás um pouco mais. E eu perguntei-lhe: quanto tempo? Ela respondeu-me: não sei. Então voltei ao corpo. Eu queria citar aqui também mais alguns casos rapidamente. Nós temos algumas estatísticas no estudo de 2009, 80 pesquisadores, 155 estudos publicados em revistas médicas. 56% diziam ter aquela sensação de paz. 31% viram o túnel. 13% passou aquele filme que o Gilberto citou. E 3% foram de EQMs negativas, onde em vez de encontrar coisas boas, encontrou coisas ruins, porque, certo, viveu mal aqui, né? O radiologista e oncologista Jeffrey Long,
no livro Evidências de Vida Após a Morte, descreve nesse livro 1660 narrativas colhidas em hospitais americanos. O Melvin Morse estuda há 15 anos as EQMs desde que uma menina ficou praticamente morta, clinicamente morta, durante 19 minutos. Depois voltou e contou tudo o que aconteceu durante aqueles 19 minutos. No Hospital Geral de Southampton, em 1977, eles fizeram o seguinte: espalharam 150 placas com sinais, desenhos e textos em lugares inacessíveis às pessoas que estavam na sala cirúrgica. E depois das EQMs, as pessoas eram convocadas a dizer o que havia naquelas placas. E então teve uma certa dose de sucesso. Nem todas conseguiram ler o que havia naquelas placas. Só complementando, Wilson, alguns estudos também dizem o seguinte, que durante a EQM, 5% são EQMs moderadas. Em muitas EQMs, 26%, a EQM é muito significativa. Emoções positivas em 56%. A sensação de estar fora do corpo é 24%. Já de estar no túnel, 31%. E aí vai, né? Revisão de vida, 13%. Né? Presença de uma fronteira, uma divisão, 8%. EQMs negativas, 6%. Então é interessante esse estudo. Né? E tem mais um detalhe, foram feitas experiências com crianças também. E elas relataram assim, minuciosamente, aquele momento em que elas ficaram nesse estágio também, e há condições de pesquisar sobre o assunto. E tem um último para a gente finalizar aqui, tem um último estudo do Dr. Kenneth Ring, da Universidade de Connecticut, e Sharon Cooper, da Universidade de Nova York. Eles 2 anos trabalharam com deficientes visuais. E esses 31 cegos, 31 deficientes visuais, relataram que, após EQMs, eles viram pela primeira vez na vida. E com narrativas, com detalhes das cirurgias, que eles, obviamente, não tinham como enxergar com os olhos físicos. Meus irmãos, meus amigos, nosso muito obrigado pela atenção de vocês. O assunto é extenso, há que se pesquisar, ler outros livros especializados, mas o Espiritismo também tem essa conexão com a ciência e estuda esses fenômenos também de EQMs. Meus amigos, até a próxima. Até a próxima. Até mais, amigos. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A editora M de Capivari, São Paulo, já publicou mais de 350 títulos espíritas. Um de seus últimos lançamentos é o livro de contos Belas e Comoventes Histórias, de autoria de Oswaldo Iorio. Convidamos você para conhecer essa e outras obras da editora M. Contatos, vendas@editoram.com.br ou pelo telefone 19 34 97 7000. Nosso quadro Espiritismo Responde. Hoje vamos diretamente para o nosso companheiro Jaime Nunes. Jaime, podemos repreender uma pessoa? Qual é o papel da crítica? É possível? É ético? O que nós temos que considerar sempre é que todo ser humano se engana, erra ou se perde às vezes nos seus caminhos e sua direção. E nós, conscientes disso, temos o dever e a responsabilidade de alertá-lo.
Isso, pelo estágio inicial na família, por exemplo, se tivermos um familiar que não está agindo de acordo com aquilo que lhe foi ensinado, que foi lhe mostrado, nós temos que fazer com que ele encontre o caminho correto, o caminho ideal. Porém, essa crítica tem que ser feita com amor, com bondade, jamais ela sendo ofensiva. Quando vamos para a rua, a situação continua a mesma, ou seja, no nosso trabalho, ou um amigo, ou em qualquer atividade onde tenhamos que agir da mesma forma, nós temos que olhar sempre o ser humano com dignidade, com bondade, com consideração, para ajudá-lo. O próprio Jesus nos alertou sobre isso, a questão do repreender. Se tiveres que falar com alguém sobre o seu engano, o chame em particular, isoladamente, e aí o alerte, o ajude e auxilie, porque ao invés de um inimigo, você terá encontrado um amigo. Então a nossa crítica tem que ser positiva, benéfica, de maneira que faça aquele irmão perdido nesse momento, nesse instante, a buscar um caminho melhor e diferente. O nosso querido Chico dizia também o seguinte: sempre que tiveres que falar para alguém, mesmo que seja uma verdade, adoce a ponta da flecha. Quer dizer, fale com amor, com carinho, com ternura, para que essa crítica seja uma caridade, uma consideração ao teu semelhante, ao teu irmão. Muito bem. A segunda pergunta de hoje vai para o nosso companheiro Gilberto Tomasi. Gilberto, existe alguma coisa de verdadeiro na tese, no conceito de almas gêmeas? Existe almas gêmeas? Wilson, almas gêmeas, conforme o entendimento padrão do termo, até um pouco vulgar às vezes, não existe. A gente sabe que não existe. Nós somos individualistas e, como tal, não existem espíritos que se complementem uns aos outros, como se fossem inteiro um só, né? O que existe são espíritos com profundos laços de afinidade e que muitas vezes se encontram na vida enquanto encarnados. E até que, rapidamente, essa crença da alma gêmea, diz a lenda que ela vem lá da antiguidade, quando Deus criou Adão e Eva como se fossem um só. É lógico que depois de cometer o pecado, se destituiu essa unificação, unicidade, e cada um começou a procurar a sua alma gêmea. É lógico que nós espíritas não aceitamos essa teoria da Igreja Católica de criação de Adão e Eva. No entanto, segundo o Espiritismo, o que existe são dois espíritos criados exclusivamente um para o outro. Não existem isso, como se fossem predestinados a se unirem, como se fosse um único só. Isso não existe. Lá na questão 298 do Livro dos Espíritos, quando os espíritos respondem a Kardec, eles dizem o seguinte: não há união particular e fatal entre duas almas. A união entre espíritos existe em graus diferentes, segundo a classe que cada um ocupa no estágio evolutivo. Então, por que dois espíritos se dão bem? Principalmente no que diz respeito à família, inclusive no casal, pais e filhos, aquela união familiar. São espíritos que já estão reencarnando juntos há muitas décadas. E não significa dizer que nessas encarnações passadas fossem tudo em perfeita harmonia. Não, pelo contrário. Eles passaram por momentos de dificuldades, por momentos de tortura, por momentos de sofrimento, por momentos de dores, e hoje se encontram num grau de evolução tal que lhes permita, então, usar esse termo errôneo de almas gêmeas. São espíritos que têm grandes afinidades entre si e já conseguem viver de forma mais harmoniosa. Muito bem, então, meus irmãos. Nós estamos encerrando mais um Diálogo Espírita da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Nosso grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Até uma próxima. Nossa presença literária de hoje traz a apreciação de vocês o livro Contatos Interdimensionais. A autora é a Sônia Rinaldi, que é a fundadora e presidente da Associação Brasileira de Transcomunicadores. O que é a transcomunicação instrumental?
Transcomunicação, nós sabemos que existe a TCM, transcomunicação mediúnica, comunicação dos espíritos através de médiuns, e a transcomunicação instrumental, onde os espíritos se comunicam através de aparelhos eletrônicos, principalmente, como rádio, televisão, computadores, secretária eletrônica, por aí afora. Esses estudos eles começaram praticamente no final da década de 60, com o sueco Friedrich Jungersson, que conseguiu casualmente gravar. Ele estava gravando vozes de pássaros e, ao reproduzir nas fitas cassete, que hoje já praticamente não existe mais, viu que havia vozes, ruídos diferentes, e ele passou a se interessar pelo assunto. Em 1965, mais ou menos, o alemão Konstantin Raudive também se interessou pelo assunto e conseguiu gravar 72 mil frases de espíritos. Então vejam que já há quase 50 anos atrás. Muito bem, esse livro da Sônia Rinaldi, inclusive, se destaca porque ele traz junto um CD de mais ou menos 35, 40 minutos, com reprodução de várias gravações de espíritos que ela obteve, principalmente no estúdio que ela tem, tipo um laboratório em São Paulo. E é muito interessante. Eu tive a oportunidade de ouvir, e porque antigamente só se obtinha palavras soltas, pequenos ruídos, desconexos. Hoje em dia já está sendo possível obter frases inteiras, respostas sim, não, ou respostas mais completas. E não só, mas também imagens. Imagens captadas por televisão, inclusive algumas já antigas. Uma das mais famosas, das mais conhecidas, foi da atriz Romy Schneider, ainda ao tempo da televisão preto e branco. Então, sintoniza um canal vazio, onde só chuvisco, faça a gravação e depois da reprodução que vai aparecer as imagens. Então, realmente é um assunto muito interessante, e a Sônia Rinaldi, como especialista do assunto, que é hoje reconhecida no mundo inteiro como uma estudiosa do assunto, ela nos traz este conhecimento, todo o trabalho de elaboração, de pesquisa, para demonstrar que isso aí não é fraude, não é nenhuma brincadeira, que é um assunto sério para a cientista. Independentemente da condição dela de espírita, que de certa forma é importante, é interessante, porque comprova de uma outra maneira a comunicabilidade dos espíritos, dos chamados mortos com os vivos, mas ela leva para esse viés científico. Então isso valoriza muito o livro, o tipo de tratamento que se dá ao assunto. Nós temos aqui Allan Kardec, o ambiente que muitas vezes é preparado para esse tipo de experiência, lembra muito as recomendações de cientistas, né? Não só da Sônia Rinaldi, mas de outras pessoas, de que lembram as recomendações de Kardec, da seriedade do ambiente para se obter boas comunicações. Então, embora não precise da presença de um médium propriamente dito, apenas da energia vital fornecida pelos presentes, mas é importante que essas pessoas envolvidas sejam pessoas honestas, pessoas sérias, realmente interessadas em obter o fenômeno, não por curiosidade, não para ganhar dinheiro, enfim, livre de qualquer tipo de interesse escuso. O que mais que eu queria falar para vocês aqui? Também há que se ressaltar que hoje já está se obtendo vozes que possivelmente seriam de extraterrestres. O Espiritismo sempre trata com uma grande reserva esse aspecto de ufologia, de extraterrestre, não é bem a nossa área de estudo, porque nós trabalhamos mais com a manifestação de espíritos desencarnados. E extraterrestres normalmente são encarnados. Mas, vindos talvez de outros planetas, de outros mundos, comprovaria um outro princípio do Espiritismo, que é a pluralidade dos mundos habitados. Então, aí a gente poderia ressaltar várias outras coisas sobre o livro. Assim, importante frisar aqui também que esse livro foi publicado em 1999, lançado pela editora O Pensamento de São Paulo. Ok?
Então, aqueles que se interessarem, procurem adquirir o livro. Vocês vão gostar, porque trata de uma maneira muito metodológica, de uma maneira competente, por alguém que é isenta, que é responsável, pessoa séria, que faz experiências com muito cuidado, com muita atenção, procurando chegar à verdade. Não interessa qualquer resultado, resultado superficial, resultado que force a barra em prol das teses espíritas. Não, são pesquisas isentas. O resultado que der, deu. E é assim que o livro da Sônia Rinaldi, Contatos Interdimensionais, traz para todos nós. Meus amigos, ficamos por aqui com nossa presença literária e também com o Diálogo Espírita, convidando vocês para nos prestigiar na próxima semana, neste mesmo dia, neste mesmo horário. Muito obrigado, um abraço.